Bom dia, pessoal. Continuando a parte de vegetais, né? Capítulo 10 vai falar um pouquinho da fisiologia vegetal. É um capítulo com bastante conceito. A gente vai ver a parte de transpiração, transportes, né, que acontece nas plantas, alguns movimentos relacionados aos fatores externos. Então, uma aula básica de fisiologia vegetal. Logicamente, tem bem mais coisas, mas a gente vai trabalhar basicamente os principais pontos da fisiologia vegetal. Então, lembrando, primeiro ponto que a gente vai ver, a planta transpira, né? Respira, faz fotossíntese e transpira. Então, a respiração dela, assim como a nossa, ocorre a absorção de O2 e liberação de gás carbônico, né? Então, a respiração de animal, vegetal é o mesmo. Porém, na fotossíntese é ao contrário. Ela vai absorver esse CO2 da atmosfera e vai liberar o O2. Então, fotossíntese é um processo contrário à respiração. Além desses dois processos, a gente vai ter o processo de transpiração, que nada mais é que a perda de água do vegetal, né, para a atmosfera em forma de vapor. Elas vão acontecer, como a gente viu, basicamente esses fenômenos eles vão acontecer na parte da planta conhecida como folha, né? E elas podem ser de dois tipos. Vai depender, lembrando que, assim como a gente é formado por tecidos. E a cutícula é uma parte da epiderme da planta, né? Vamos dizer assim, como se fosse a pele da planta. E o estômago é uma outra parte da epiderme. Então, são duas partes da epiderme e que pode ocorrer transpiração. Aí a gente vai ter dois tipos. A cuticular, que é feita na cutícula, e a estomática, que é feita nos estômatos. Essa aqui é a forma principal de transpiração. Como eu falei, perda de água por vapor, né? E permite também a subida de água no caule. Os estômatos, tá faltando um S aqui, são anexos epidérmicos, ou seja, estão bem na superfície da planta, que vai permitir trocas de gás, como a gente viu na respiração, na fotossíntese e na transpiração. O estilo é formado, então, por três tipos de células. O estilo, células guarda, que ajudam na turgência, abertura e fechamento dos estômatos, justamente para esse movimento das águas de entrada e saída. E tem as células anexas, né? E aí a gente vai ter a abertura e o fechamento dos estômagos relacionados à turgência, ao grau da turgência. E esse grau de turgência tem a ver com as células guarda. Então, essas células guarda podem estar cheias de água, ou seja, túrgidas. E aí os estômatos, que é o anexo que a gente está falando, fica aberto. Quando elas estão murchinhas e não tem água, então esses estômatos normalmente vão estar fechados. E justamente quando entra água, que ela fica túrgida, você promove a abertura dos estômatos. Por isso que a água ela entra na folha para poder sair em forma de vapor. E a gente vai ter aqui, o estilo, que é um espaço, né, uma abertura. Células guardas, que é onde a água entra ou sai. E seria aqui as células de reserva, enfim. Aqui a gente vai ver o estômago aberto, que é esse espaço aqui, quando tem água. Quando a célula guarda, né, tá túrgida, ou seja, cheia de água, que se a gente for ver essa parte azul, ela tá cheia de água. Se ela não tiver com água, as células guardas ficam murchas e o ostíolo fecha, que é esse espaço aqui branco, tá fechado. E aí você vai ter uma célula guarda flácida com baixa pressão. Quando ela tá cheia de água, ela tá com alta pressão. Fatores que vão influenciar na transpiração. Quantidade de água no solo. Quanto maior a quantidade de água, maior a quantidade de vapor que a planta vai ter que eliminar, né? E temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais fácil, mais favorável é a evaporação da água. E com isso você vai aumentar a transpiração. A umidade. Então, aqui já é o contrário. Quanto maior a umidade, você vai ter muito vapor de água no ambiente e a transpiração da planta fica limitada, fica restrita. E aí você vai ter
pouca transpiração quando a umidade do ar está alta. Então, continuando, falamos da transpiração. Falando um pouquinho do transporte. Como aqui a gente não tem sangue, a gente vai transportar seiva. Seiva é uma substância, né, que pode ser mineral, ou bruta, ou elaborada, ou orgânica. Então, a mineral você vai encontrar substâncias inorgânicas e na orgânica ou elaborada, substâncias orgânicas, normalmente formadas pela fotossíntese, como por exemplo a glicose. Para explicar por que a seiva mineral ela tende a subir pela planta, existe uma teoria de Dickson que fala da coesão e tensão, né? Que a seiva mineral, a seiva bruta, ela tende a se deslocar até o xilema, que é o local, é o vaso, vamos dizer assim, responsável pela sua locomoção, da raiz, né, até o caule, chegando nas superfícies, das folhas, desculpa. Então, elas precisam subir. Para explicar esse movimento de subida, o Dickson falou um pouquinho de duas coisas, que é a coesão que existe entre as substâncias que formam essa seiva, que normalmente são feitas por ligações de hidrogênio, que deixam as moléculas bem juntinhas, coesas, e isso ajuda também elas a aderirem aos vasos do xilema, que é o vaso que transporta a seiva mineral. Então, essa coesão, adesão, ela ajuda na capilaridade, ou seja, na puxada desses seiva para dentro do vaso que carrega eles, no caso o xilema. E ajuda também na absorção dessa seiva pelas raízes. Uma vez que ocorra essa subida, você tem a transpiração pelo processo de tensão, ou seja, você tem pressões que se formam ali. Então, a seiva mineral ela vai carregar água com seus sais minerais que vai ser transpirada. E ela sobe por capilaridade e na transpiração ela é perdida por um processo conhecido como tensão. Porque à medida que a seiva bruta ela sobe para as folhas, você tem na transpiração diminuição e alteração de pressão no xilema. E aí essa diferença de pressão é chamada de tensão na planta, né? Isso ajuda na transpiração da planta. Então, basicamente, o transporte de seiva se dá por essa teoria de Dickson, que fala que a capilaridade tem a ver com a coesão e absorção, a adesão, e a transpiração tem a ver com a tensão, que é essa alteração de pressão ao longo do vaso do xilema. Transporte de seiva orgânica. Então, seiva mineral é xilema, seiva orgânica é floema. É a teoria de Munthe. Ela fala que a pressão da seiva no floema é maior que a pressão atmosférica, o que ajuda no movimento de descida. Por que é movimento de descida seiva orgânica? Porque a glicose, que é uma substância orgânica, é produzida na folha. Para ela chegar para a planta, ela precisa descer. E aí, essa diferença de pressão auxilia nesse movimento. Então, há uma diferença nos órgãos que produzem essas substâncias e as que vão consumir, vão precisar, que são os caules e as raízes. Por essa diferença de pressão é que a seiva orgânica desce dentro dos vasos sanguíneos, né? E aí, essa teoria é conhecida como teoria de Munthe. Então, movimento de subida é da seiva mineral feita pelo xilema. Movimento de descida acontece na seiva orgânica e é feita no floema. Que explica o movimento de subida é a capilaridade e a tensão, e o que explica o movimento de descida é a diferença de pressão no floema. Então, basicamente é isso. Então, aqui a gente tem a seiva bruta, formada por água e sais minerais. Qual é o fluxo? De baixo para cima, raízes até as folhas, e acontece num vaso chamado de xilema, né? Que é o xilema. E a seiva elaborada, ela desce, né? O fluxo dela é da folha para as raízes e acontece no floema. Então, aqui as células da raiz, células companheiras, tipos de células diferentes. E aqui a gente tem os vasos sanguíneos, que explica a subida e a capilaridade, né? Que é a propriedade das substâncias minerais. E o que vai ser transpirado pela diferença de pressão que essa capilaridade vai fazer.
E movimento de descida, diferença de pressão que acontece ao longo do vaso. A gente falou de transpiração, transporte, e agora a gente vai falar um pouquinho de hormônios. Os hormônios vegetais, assim como os hormônios animais, eles atuam como reguladores do funcionamento daquele ser vivo. São reguladores químicos. No caso de plantas, são chamados de fito-hormônios. Eles estão presentes na questão da germinação das sementes, eles estão presentes no crescimento, na floração, ou seja, formação das flores e amadurecimento dos frutos. É importante ressaltar que normalmente são ativos em quantidades bem pequenas, a maioria dos hormônios funciona dessa forma, e atuam no seu próprio local de produção, ou alguns podem ser transportados para outras regiões, para que aconteça aquela atividade no corpo. A gente vai ter basicamente alguns, né? Se eu não me engano, 5 ou 6 hormônios. Desculpa. O primeiro dele é a auxina, que ela tem vários tipos de auxina. A mais conhecida é o ácido indolacético, ou AIA, mas não é necessário decorar esse nome. Ele faz o crescimento do vegetal por alongamento celular, ou seja, ele ajuda na divisão celular e com isso você vai ter a planta crescendo. Você tem que, como eu falei, as concentrações normalmente são pequenas, se elas estiverem elevadas vão haver problemas. Se estiverem concentrações elevadas, ela atua como herbicida, que ela impede a inibição do crescimento, ela faz um efeito contrário. E nas gemas apicais, né, que são a que formam os ramos, tudo que forma ramo na planta é chamado de gemas apicais. Ela faz um fenômeno conhecido como dominância apical, que a planta só vai crescer verticalmente. Ela não vai gerar ramos laterais, né? Então, ela só vai crescer para cima sem gerar ramos, os brotos, que a gente chama. E ela ajuda também no sentido que ela ajuda a produzir os frutos partenocárpicos, né? Que você vai ter o desenvolvimento do ovário, mas não vai ter a fecundação do gameta feminino da planta. E ela ajuda como a queda de folhas e frutos envelhecidos, que é chamado de abscisão. Então, ela ajuda na formação também de frutos partenocárpicos e na abscisão, que é a queda de folhas ou frutos. Segundo hormônio, giberelinas, ajuda no crescimento do caule, basicamente, e folhas, por estimular o alongamento celular, ou seja, divisão celular. Atua na germinação das sementes, né? E acaba ajudando a floração. E ajuda no desenvolvimento dos frutos, principalmente o partenocárpico. E ela ajuda na dormência das gemas e sementes, ou seja, ela ajuda a auxiliar a formação de brotos também. Então, crescimento de caules e folhas, germinação, floração, desenvolvimento de frutos, são algumas das ações das giberelinas. Citocinas, elas são formadas basicamente na raiz, né? E ela ajuda no crescimento das folhas, foliar, e retarda a senescência foliar, que é a perda das folhas, né? Então, ela retarda a perda das folhas. Ajuda na germinação, na floração e ajuda também no desenvolvimento dos frutos. Então, como eu falei, os hormônios eles ajudam no metabolismo dos vegetais. Etileno ajuda na abscisão foliar e dos frutos, ou seja, ela ajuda na questão da queda dos frutos e das folhas. E ajuda também no amadurecimento dos frutos. Uma coisa que eu tenho esquecido, o etileno é o único hormônio gasoso que é produzido em quase todas as partes da planta, menos na semente. E é importante ressaltar que em locais que ocorre algum ferimento da planta, alguma lesão na planta, ele é formado com maior quantidade. Ácido abscísico. Ele atua como inibidor de crescimento, é produzido nas folhas, caule e várias partes
folha, caule e raiz, né? E ele ajuda na inibição do crescimento, promove a dormência vegetal, sementes e gemas laterais, ou seja, a planta para de formar ramos e sementes, e ajuda na induzir a abscisão das folhas e dos frutos, ou seja, na queda das folhas e dos frutos. Então, basicamente, são esses 5 hormônios, né, que eu falei, todos eles ajudam no desenvolvimento das plantas, seja para formar frutos, flores, para crescimento de ramos, crescimento vertical. Então, cada um vai ter sua concentração adequada. Agora, falando um pouquinho dos movimentos vegetais. Normalmente são chamados de tropismos ou nastismos. Os tropismos são movimentos irreversíveis realizados quando a planta está crescendo, ou seja, está em crescimento, geralmente mediante estímulos externos, como, por exemplo, gravidade, luz, estímulos mecânicos ou químicos. Eles podem ser positivos ou negativos, ou seja, em relação à direção do crescimento ou do movimento. Fototropismo é o movimento da planta estimulado pela presença da luz. Gravidade, quando é estimulado, é chamado de geotropismo. Então, tem movimento estimulado pela gravidade. E quando o movimento é estimulado pelo sentido tátil, né, pelo toque, é chamado de tigmotropismo. Então, esses são movimentos irreversíveis, ou seja, uma vez que acontece, não tem como voltar. Nastismos. Os movimentos são reversíveis e não tem a ver com a locomoção. E você não tem a influência de estímulos externos, como, por exemplo, que ocorre nas folhas de plantas insetívoras. Então, aqui você vai ter o geotropismo, que é em relação à gravidade. Geotropismo positivo é quando é para cima, negativo é quando é para baixo, né? Geotropismo tem a ver com a gravidade. Então, se ele for para cima, geotropismo positivo. Quando ele cresce em direção contrária, geotropismo negativo. Como eu falei que os tropismos podem ser positivos ou negativos. Poderia ter presença de luz também, que aí a planta ia crescer em direção à luz, como, por exemplo, o girassol, que ela cresce nessa direção. E aqui o movimento nastismos, que a gente vê nas plantas insetívoras, que elas fazem uma abertura, né, mediante você tem esse movimento para elas fazer, né, para capturar, para se alimentar, mas uma vez que você não tem a alimentação ali, volta ao normal. E é importante falar do fotoperiodismo vegetal, que é a resposta fisiológica das plantas, né, aos períodos de luz, que acontece normalmente de dia, ou períodos de escuridão, que acontece à noite. Isso durante um dia inteiro. Então, as plantas, elas podem produzir flores, né, fazer a floração, que é chamado, em função desse fotoperíodo. Por isso que a gente vai ter uma classificação de plantas de dia curtos, de plantas de dias longos e plantas indiferentes. Porque algumas plantas florescem no verão, por isso que são chamadas de dias longos, e outras no inverno, são chamadas de dias curtos. E outras, elas crescem independentemente do fotoperíodo. Então, você vai ter a influência dos períodos de luz e dessa escuridão, né, sobre a floração, que é a formação de flores à planta. Então, você vai ter esses 3 tipos de planta, como eu falei, de dias curtos, que desenvolve mais no verão, dias curtos, que se desenvolve mais no inverno, dias longos no verão, e plantas indiferentes. É importante ressaltar que a floração, ela não é determinada pelo período de luz, que é o fotoperíodo. Ela é determinada pelo período de escuridão. Então, todo mundo acha que é a luz que influencia, mas é o período de escuridão que influencia na floração. Então, a aula foi curta. Basicamente, deixa eu ver se eu estou lembrando mais alguma coisa. É importante ressaltar que a capilaridade e a transpiração, ela é explicada na teoria de coesão e tensão para o transporte de seiva mineral. É importante ressaltar que
Os estômatos estão na planta e eles estão ali para poder ajudar na questão da transpiração, que é a perda de água pela planta. Deixa eu ver mais o que. E ela faz isso através da abertura dos estômatos, que é uma estrutura que compõe as folhas. Deixa eu lembrar mais o que. Geralmente a planta ela tende a crescer dependendo dos estímulos externos. E quando ela cresce em direção ao solo, é chamado de eutropismo positivo. As raízes das plantas, elas normalmente possuem geotropismo positivo, porque elas tendem a crescer em direção ao solo. É a favor do movimento do crescimento das raízes. Então, as raízes, elas possuem geotropismo positivo, que eu tinha esquecido de falar. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, a gente se fala na plataforma. Uma boa semana de aula a todos.